Pessoal, boa noite. Estamos começando a nossa webconferência da nossa disciplina de programação estruturada com a linguagem C, certo? Os alunos ainda estão chegando aqui na sala, mas eu estou dando início à resolução dos exercícios, né? Essa aula vai ficar gravada, provavelmente muitos de vocês vão poder assistir depois, ok? E nós vamos começar aqui com o primeiro exercício da aula 7. Nosso objetivo aqui, então, é resolver os exercícios das aulas 7 e 8 da nossa disciplina, certo? O que diz o primeiro exercício da aula 7? Ele diz o seguinte: escreva um programa em C que classifique, de acordo com o tamanho, uma organização populacional. Então, o que ele quer é o seguinte: olha, uma vila é o quê? É uma organização populacional que tem de 1 até 5 mil habitantes, ok? Um distrito de 5.001 até 15 mil. Uma cidade de 15.001 até 10 mil. Uma metrópole acima disso, ok? Acima de 1 milhão de habitantes, certo? Então, o que o programa está pedindo é: apresente por meio de um subprograma, ou seja, um procedimento, classifica município, e aqui ele está dando uma dica, dizendo que a gente vai utilizar, então, uma função para resolver esse problema, e essa minha função, ela vai fazer o seguinte: ela vai receber o nome do município, tá? A classificação do... Perdão, ela vai receber o nome do município, tá? O tamanho da população e vai fazer a classificação desse município, tá? Esses municípios vão ser classificados enquanto o usuário desejar, ou seja, nós vamos utilizar aqui uma estrutura de repetição para que o nosso usuário ele fique informando ali, né? O nome do município, a quantidade de habitantes, e para fazer essa classificação, ok? Então, pessoal, a primeira coisa, antes da gente começar, é a seguinte. Vamos lá. Deixa eu abrir aqui uma explicação bem rápida aqui para vocês, tá? O que é uma função, pessoal? Imagine uma função com uma coisa assim, ok? Isso aqui é uma função, tá? Uma função. E uma função é uma caixinha, porque você pode usar ela sem precisar conhecer o comportamento que existe dentro dela, tá? O que você faz é, você geralmente informa aqui para sua função alguns dados, ou seja, você informa aqui uma entrada, certo? E essa sua função, o que ela vai fazer? Ela vai produzir uma saída, ok? Então, o conceito de função é esse aqui, tá? É essa caixinha que você pode informar diversos dados aqui, como entrada, ok? Ela vai pegar esses dados de entrada, vai fazer algum processamento e ela pode, então, retornar um dado dessa saída dela aqui. Ou ela pode também, né, não retornar nenhuma saída, o caso das nossas funções do tipo void, ok? Essa nossa primeira função que a gente vai escrever, que ela se chama classifica município, ela não vai retornar nada, ela vai ser uma função do tipo void. Vamos então começar a escrever essa função, pessoal. Reparem, a função, ela é independente da função main, então ela fica de fora da função main, ok? Então a gente começa a escrever a função, ó, de fora da função main. Deixa eu deixar um pouquinho mais de espaço aqui, para a gente conseguir descer, certo? Então, eu vou escrever minha função. Como é que eu escrevo uma função? Eu escrevo assim, ó, void, no caso, a minha função classifica município, ela não vai retornar nenhum dado, então ela é do tipo void, ok? E o que ela vai receber como entrada? O que ela vai receber como entrada, eu vou informar entre parênteses, ok? E o corpo da minha função, o código da minha função vai estar entre chaves, igual ali na função main, ok? Então, a minha função eu escrevo dessa maneira. O que ela vai receber, pessoal? Ela vai receber o nome do município. O nome do município é um texto. Então, vamos colocar aqui o nome do município.
município. E vocês aprenderam na nossa disciplina de C que um valor do tipo texto, você usa char asterisco. É um ponteiro para caractere, ok? Mas na nossa disciplina, entendam isso aqui como tipo texto, tá? Além do nome do município, a nossa função, ela vai receber um outro valor. Esse valor é o tamanho da minha população, ok? Então, vamos lá. O que essa minha função ela vai fazer? O que ela vai fazer é o seguinte, vou colocar aqui um comentário. Essa função, ela vai mostrar o município, né? Vai mostrar a classificação do município. Esse comentário não está legal, eu peguei aqui na nossa aula. Classificação do município, tá? Dado o tamanho da população, ok? Então, vamos lá. O que eu vou fazer? Primeira coisa, eu vou querer dizer se essa minha classificação é vila, distrito, cidade ou metrópole. Então, vou declarar aqui uma variável para armazenar essa classificação. Olha só, é uma variável que eu vou chamar de classificação, é uma variável do tipo texto. Como é que eu declaro uma variável do tipo texto em C? Assim, ó, é um vetor que armazena 50 caracteres do tipo char, ok? Bom, como a gente está no final do curso, vocês já passaram pela nossa disciplina, eu posso explicar um conceito mais avançado, tá? Aqui, na verdade, essa nossa variável, ela armazena 49 caracteres, ok? Mais o caractere /0, ok? Então, essa nossa variável, ela não armazena 50 caracteres. Ela pode armazenar 49 caracteres mais o /0. O que é o /0, pessoal? É o fim de texto, ok? Então, essa minha variável, ela poderia armazenar, por exemplo, A, B, C, /0. Tá joia? Então, nesse caso, eu estaria usando o quê? 1, 2, 3, 4 caracteres dessa minha variável, ok? Não se esqueçam, tá? Desse /0 aqui. É um erro muito comum do pessoal que trabalha com C, esquecer de reservar espaço para esse /0, ok? Se você guardar 50 caracteres aqui, o C vai guardar o /0 na posição seguinte de memória, que não está reservada para essa variável. Aí pode acontecer um vazamento de memória, ok? Você pode estar ocupando, colocando esse /0 no endereço de memória de outra variável, essa variável, hora que sobrescrever, esse /0 vai embora, e aí você não tem mais o /0, ok? Para controlar o fim da sua string, do seu texto, tá? Então, vamos lá. Agora a gente vai fazer o seguinte, vamos colocar as nossas regras aqui, ó. A nossa regra diz o seguinte, ó, se a população tá entre 1 e 5 mil habitantes, nós temos uma vila, ok? Eu vou colocar os comentários aqui e a gente vai encher de código. Ó, se a população agora está entre 5 mil e 15 mil, temos um distrito. Olha só, agora, entre 15 mil e 1 milhão, é uma cidade. Agora, acima disso, nós temos uma metrópole, ok? Então, é isso que a gente vai escrever aqui agora. Vamos lá. Como é que a gente escreve isso? Vamos lá. Vamos fazer o seguinte, ó. Vamos escrever aqui um if, ok? A condição desse if é se o tamanho da população for maior ou igual a 1, ok? E ao mesmo tempo, veja, só estou traduzindo esse comentário aqui para o meu código. E o tamanho da população ao mesmo tempo for menor ou igual a 5 mil habitantes, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer o seguinte, eu vou guardar nessa variável classificação o texto vila. E como é que eu faço isso? Usando o comando strcpy, strcopy, ok? E aí eu escrevo assim, ó, guarde na variável classificação o texto vila, ok? Ah, alguém vai perguntar, professor, será que eu não posso fazer isso aqui, ó? Classificação recebe vila?
Cuidado, pessoal. Não é recomendável fazer isso aqui em C, tá? A maneira correta de você armazenar um texto em uma variável do tipo texto, ok? É usando strcopy, que está definida nessa biblioteca string.h, ok? O pessoal não criou essa função strcopy à toa, tá? Então, isso aqui, ó, em C, não, para variável do tipo texto. A atribuição variável do tipo texto é feita com strcopy, ok? Vamos lá. Vou continuar. Olha só, então, se a população tiver entre 1 e 500, ele vai entrar ali. Agora eu vou fazer o seguinte, olha só, eu vou continuar isso aqui, ó. Eu vou puxar a chave do meu if aqui para baixo e vou colocar uma outra condição, a condição seguinte, ó, else if, caso contrário, se. Vamos lá, agora a gente vai escrever essa mesma regra, agora, né, para esse comentário aqui, população entre 5.000 e 15.000. Como é que eu escrevo? Else if, olha lá, se a população for maior que 5.000, ok? E menor que 15.000, o que ele vai fazer? Ele vai guardar nessa minha variável classificação o texto distrito, ok? Vamos lá, estou encadeando várias condições. A gente já estudou isso aqui, né? Fechei esse meu if, ó, repara, essa chave está fechando esse meu if. Agora, eu vou colocar outra condição. Então, vem lá, mais um else if. Então, agora, se a população está entre 15.000... Opa, está com o valor errado? Verdade. Não é 500, é 5.000. Obrigado aí. Obrigado aí. O Eric observou bem. Isso mesmo, Eric. Muito bem, o valor é 5.000 aqui, né? Vamos continuar. Outra condição. Se o tamanho da população tiver entre 15.000 e 1 milhão, o que ele vai fazer? Ele vai guardar na nossa variável o texto cidade. Certo? Reparem, eu tenho várias condições. Como é que eu encadeio isso aqui? Como é que isso aqui funciona? Ora, a condição que for verdadeira, ele vai ser executada. Então, se essa condição for verdadeira, ó, ele vai guardar em classificação o texto vila. Agora, se isso aqui for falso, ele vai olhar para a condição seguinte. Se isso aqui for verdadeiro, ele vai guardar em classificação o texto distrito. Agora, se isso aqui for falso, ele vai olhar para a condição seguinte. Repararam? Então, ele vai executar o comando de uma dessas condições, ok? Eu estou encadeando condições, tá? Então, vamos continuar aqui. A gente colocou da cidade. Agora, vejam, no último caso, o último caso agora, né? Se não for nenhum desses casos aqui, eu nem preciso escrever se a população for acima de 1 milhão, que vai ser. Porque todas as condições aqui, ó, daqui para cima, elas são falsas. Ou seja, se eu chegar a esse else aqui, eu já sei que a população é acima de 1 milhão. Então, eu não preciso else if, tamanho da população maior do que 1 milhão. Não, eu posso colocar um else aqui, tá? Eu nem preciso escrever a condição, porque a condição, nesse caso, vai ser sempre verdadeira. E eu vou guardar em classificação o texto metrópole, ok? Vamos lá, recapitulando. Com esse if, reparem, ele vai guardar na minha variável classificação um valor, que pode ser vila, distrito, cidade ou metrópole. Esse valor vai depender da condição que está definida aqui para cada um dos if, else if. Essa condição, ela olha para o tamanho da população, certo? Então, vamos lá. O que essa minha função deve fazer? Ela deve, então, já tem a classificação. Então, o que agora eu vou fazer eu vou colocar um comando printf aqui na minha função. E esse comando printf, ele só vai servir para mostrar, então, o meu município e a classificação. Então, olha só, ele vai dizer, o município é uma e a classificação. Reparem, porcentagem S, esse porcentagem S vai ser substituído pelo nome do município, que a gente sabe que tem o tipo texto, e esse porcentagem S aqui vai ser substituído pela classificação, que também tem o tipo texto, ok? Essa é a nossa função, ok? Vamos lá para a função make. Como é que a gente, então, vai fazer isso aqui? Como é que a gente vai repetir a chamada dessa função? A gente vai repetir da seguinte maneira, pessoal. Vamos colocar aqui uma variável, que a gente pode chamar ela até de uma variável de controle,
da minha repetição, do meu loop, né? Olha só, essa minha variável do tipo char, ela está guardando o valor S, ok? E eu vou construir uma repetição assim, ó, faça alguma coisa, ok? Ou seja, vou repetir um conjunto de passos aqui, enquanto repete por igual a S, ok? E aqui, o que eu vou fazer? Aqui eu vou fazer diversas coisas. Eu vou pedir o nome do município, eu vou pedir a população, ok? E depois eu vou chamar a função e, finalmente, olha só, eu vou perguntar para o meu usuário se ele quer executar de novo. Esse é o esqueleto do meu programa, ok? E aqui, ó, nessa pergunta ao usuário, é onde essa minha variável repete vai mudar, né, de S para N, ou não, ou pode continuar em S, né? Vamos lá, vamos colocar código aqui. Primeira coisa, como é que eu peço o nome do município, pessoal? É assim, vamos lá. Eu primeiro tenho que declarar uma variável onde eu vou armazenar o nome do município, que é uma variável do tipo texto. Aí eu venho com um comando printf, entre com o nome do município, certo? Aí vamos lá, uma coisa importante aqui, pessoal. Para ler o município, eu vou usar o comando gets. Por que o gets? Gets, pessoal, ele lê uma linha de texto, tá? Muito cuidado com o scanf porcentagem S, que lê uma palavra, né? Lá nos nossos vídeos eu comento sobre isso, tá? Use o gets para pegar uma linha de texto e armazenar em município, tá? Porque o nome de município pode ser, por exemplo, São Paulo, são duas palavras, ok? Então, vocês usam o gets. Uma coisa importante, pessoal, antes de chamar o gets, olha lá, flush, para quê? Para limpar o buffer de entrada. Por quê? Porque, às vezes, se você tiver um /0, uma quebra de linha aqui nesse... A hora que você digita alguma coisa, você dá Enter, ok? O valor pode ir para a variável e aquele Enter ficar aqui no meu buffer de entrada, tá? E se isso acontecer, tiver o Enter aqui no meu buffer de entrada, o meu gets vai pegar o Enter e vai ignorar. Provavelmente vocês devem ter passado por esse problema aí em alguns programas que vocês escreveram em C, tá joia? Como é que a gente faz para limpar o buffer de entrada? flush, ok? Aí, com isso aqui, ó, não tem nada no buffer de entrada. Aí ele vai executar o gets, com certeza. Tá bom? Vamos lá. Como é que eu peço a população? População, eu tenho que declarar uma variável que vai armazenar essa minha população, ok? E aí, eu venho com um printf, entre com o tamanho da população, ok? E aí, um scanf, para ler o tamanho da população, ok? Só que eu também vou repetir, vamos lá, vou colocar um flush aqui também, ok? Muito bem, então com isso eu tenho o valor das minhas variáveis município e população. Eu agora vou chamar a minha função, vamos lá. Como é que a minha função funciona? Ela se chama classifica município, não é? Então eu vou pegar ela aqui, ó, o nome dela, vou colocar aqui. Classifica município. E para chamar a função, entre parênteses, eu tenho que passar os parâmetros que ela espera. Quais são os parâmetros? Um texto, que vai ser armazenado em nome do município, tá? E um valor do tipo int, que vai ser o tamanho da população. Então, vamos lá. Classifica município, então eu vou passar o quê? Eu vou passar o município, que eu solicitei ali anteriormente, tá? E vou passar também a população, ok? Então, ele vai chamar a minha função. Quando ele chamar a função, o que a minha função vai fazer? Lembrando a figura da caixinha, o que vai fazer? Ele vai passar o município, a população, essa minha função vai mostrar a classificação do município. A minha função, ó, ela não retorna nada, ela é do tipo void, a gente viu aqui anteriormente, ó, ela é do tipo void, então ela não tem o comando return. Vamos lá. Feito isso,
agora a gente vai fazer o quê? Vamos perguntar para o usuário se ele quer executar de novo. Como é que eu faço isso? Eu coloco aqui um printf. Continua executando? Ou não? Tá? E aí eu vou ler um valor para minha variável repete, ok? Então, se ele digitar S, ele vai continuar repetindo. Se digitar N, ele vai parar a execução, ok? Bom, esse é o código da nossa função main. Pessoal, dúvidas até aqui? Tudo ok? Ok. Então, vamos lá. Eu vou compilar, então, o programa. Compilei aqui. Tá? O repete foi declarado? Tiago, sim, olha só. O repete está aqui em cima, antes da repetição, tá? Ela tem o tipo char. Tá? Compilamos, ó. Rodou ali. Quando a gente executa, ó, entre com o nome do município. Então, vamos entrar, por exemplo, aqui, Brasília. Qual que é o tamanho da população? Gente, eu não sei quantas pessoas tem em Brasília. Vamos dizer, vamos chutar que tem 500 mil, tá? 500 mil. Olha só, Brasília é uma cidade. Continua executando. S. Ok. Qual o nome do município? Vou colocar aqui um distrito aqui, Distrito dos Costas, onde a minha sogra tem uma casa. Distrito dos Costas, lá tem, eu acho que tem 1.000 habitantes. 1.000 habitantes, então lá é uma vila. Ok. Continua executando? Não. Aí quando eu digito N, ó, ele sai. Por quê? Porque quando eu digito N, ele guarda dentro da minha variável repete o valor N. E ele chega aqui, olha, repete, tá guardando S? Não, essa condição é falsa. Então, era que ele sai dessa repetição, desse loop que a gente construiu aqui. Ok? Pessoal, tudo bem aqui esse exercício? Alguma dúvida? Alguma pergunta? Ok. O Eric já deu um feedback ali. Vamos para o exercício seguinte, então, pessoal. Vamos lá. O exercício seguinte, eu vou apagar isso aqui. Vamos lá, vou fazer uma reciclagem aqui. Vamos deixar só a nossa função main, os nossos includes. Nesse outro exercício, a gente vai precisar de 2 includezinhos aqui que eu vou colocar, tá? Vou deixar aqui. Bom, o que esse exercício está pedindo, pessoal? Ele está pedindo o seguinte, vejam. Eu tenho aqui, ó, desenvolva um programa em C que vai ler 2 notas de 20 alunos e vai calcular as médias finais para cada um deles, usando 3 funções. Uma para cada tipo de média. Quais são as médias? As médias vai ser a média aritmética das 2 notas, a média ponderada com pesos 2 e 3 e a média ponderada com pesos 3 e 7, ok? Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente vai fazer é construir uma função que vai calcular a média aritmética. Como é que eu faço essa função? Pessoal, essa função, ó, diferente dessa aqui, do primeiro exercício, ela já tem uma saída. E que saída é essa? A média. Tá joia? Essa função, ela vai receber o quê? Ela vai receber a nota 1 e a nota 2 como entrada. Ela vai pegar a nota 1, nota 2, vai calcular a média e vai retornar a nossa média, ok? Como é que eu faço isso, pessoal? Para retornar um valor, no caso a nossa média, eu vou dizer que essa função ela tem o tipo double, tá? Então, olha só. A nossa função, ela se chama média aritmética e ela tem o tipo double, significa que ela vai retornar um valor do tipo double, ok? E o que ela vai receber para fazer o processamento dela? Ora, ela vai receber as 2 notas, a nota 1 e a nota 2, ok? Então, ela recebe 2 notas e calcula a média aritmética, certo? Como é que eu calculo isso? Eu posso até declarar uma variável aqui. Olha só, a média vai ser a soma
da nota 1 com a nota 2, tá? E isso aqui dividido por 2, ok? Tendo a média, eu posso usar o comando return. Assim, ó, retorne a média. E com isso aqui, eu estou retornando, fazendo a minha função retornar o valor que foi calculado aqui dentro, ok? Muito bem, essa é a função para calcular a média. Vamos agora escrever a função para calcular a média ponderada. Pessoal, a média ponderada, ela também é uma função que vai retornar um valor. Então, eu digo que ela tem o tipo double. Eu vou chamar ela de média ponderada, ok? E agora eu preciso passar para ela quais são os dados que ela vai receber. Bom, pessoal, o meu programa me diz para construir uma média ponderada com os pesos 2 e 3. E uma com pesos 3 e 7. Repara que só muda os valores, não é? Eu vou fazer o seguinte, eu vou criar uma única função aqui, tá? Eu vou criar uma única função onde eu vou passar as notas, a nota 1, a nota 2 e os pesos, ok? Eu poderia fazer uma função aqui, ó, uma média ponderada, sem passar os pesos, tá joia? Média ponderada 2, 3, eu poderia chamar aqui 2, 3, ok? É onde aqueles pesos são fixos. Mas não, vou criar essa função de uma forma mais genérica, tá? Onde eu vou passar os pesos, porque é a única coisa que vai mudar. E vamos lá, como é que é o cálculo disso aqui, da média ponderada? Nesse caso, a média vai ser calculada da seguinte maneira. Olha só, a média vai ser o peso 1 vezes a nota 1, mais o peso 2 vezes a nota 2, dividido pelo peso 1 mais o peso 2. Nossa, professor, eu não conheço essa fórmula. Não se preocupa, ok? O importante aqui é só você entender que eu estou fazendo algum tipo de cálculo. E feito esse cálculo, que é o cálculo dessa média ponderada, ó, eu vou retornar aqui. Reparem, eu posso chamar a minha função passando os valores que eu vou obter a média ponderada, ok? É esse conceito. Eu posso passar os valores para a minha função e aqui, ó, na saída, eu vou receber um valor que é a média. Eu não preciso conhecer como é que essa função foi implementada, tá? Eu posso, por exemplo, lembram, vocês já usaram bastante a função strcopy, né? Vocês já usaram outras funções da biblioteca do C. Vocês não precisaram entrar lá e ver como é que a strcopy funciona. Não. Você só precisa saber o que você passa de entrada para ela e o que ela produz de saída, tá? Vamos lá. Com isso, nós temos as nossas funções das médias, tá? Então, vamos escrever agora o nosso programa. O nosso programa, ele está dizendo para processar aí as notas de 20 alunos, ok? Como é que a gente faz isso? Pessoal, quando a gente conhece o número de repetições, tá? A gente usa uma estrutura de repetição do tipo for. A gente já viu isso lá na nossa disciplina, tá? Então, esse aqui é um for que vai executar 20 vezes, ok? E nessas 20 vezes, o que eu vou fazer aqui? Vejam, vou colocar aqui o esqueleto do que a gente vai fazer dentro dessa repetição. Eu vou solicitar as notas, ok? Depois que eu solicitar as notas, eu vou mostrar, calcular e mostrar as médias, tá? Então, vamos lá. Como é que eu solicito essas notas? Primeiro, eu vou declarar aqui duas variáveis que são nota 1 e nota 2, ok? E aí, eu vou usar aqui um comando scanf para pedir as duas notas, tá? Como é que esse scanf funciona, pessoal? Olha só, como a minha variável do tipo double, eu estou usando porcentagem LF, tá? Se a minha variável fosse do tipo float, eu usaria só porcentagem F, tá bom? Vejam, esse é um scanf que eu estou usando para ler duas notas ao mesmo tempo, tá? Feito isso, eu posso escrever um comando assim, ó. Olha só que interessante. Eu poderia até declarar, vamos lá, vou fazer por partes aqui. Double, média, M aritmética. A média aritmética, eu vou calcular assim, ó. Eu vou chamar a minha função média aritmética
Passando o quê? A minha função média aritmética, eu vou passar para ela dois valores, a nota 1 e a nota 2, ok? Então, eu vou passar aqui dois valores. O primeiro valor está em nota 1, o outro é em nota 2. Pessoal, reparem uma coisa, tá? Nota 1 e nota 2 são variáveis que eu declarei aqui, dentro da minha repetição do for, e que só existe aqui dentro, ok? Nota 1 e nota 2 são parâmetros dessa função e que só existem aqui dentro da função. Não confundam essas variáveis com essas variáveis aqui, tá? Elas são diferentes, tá? Quando você chama a função média aritmética, o valor que está nesse nota 1 aqui, ok? Ele vai ser copiado para essa outra variável nota 1, tá? Você poderia chamar assim, ó, diferente, tá? Não tem problema algum você chamar assim, tá? Mas também poderia ter o mesmo nome. Por que pode ter o mesmo nome? Porque essas variáveis estão em escopos distintos, tá, pessoal? Essas variáveis que estão declaradas aqui, que são os parâmetros da função, só existem dentro desse abre chaves, fecha chaves, ok? Essas outras variáveis que estão aqui, que foram declaradas dentro desse for, elas só vão existir, ó, entre esse par de chaves, ok? Bom, vamos lá. Eu posso agora fazer o seguinte, calculei a média aritmética, eu posso escrever um comando printf para mostrar essa média aritmética, tá? Então, eu posso escrever assim, ó, média aritmética, tá? E aqui eu coloco a minha variável, m aritmética, ok? Vamos lá. Eu posso chamar agora a média ponderada. Ah, uma coisa interessante, pessoal. Vocês estão vendo que aqui tem uma atribuição? Olha só, quando eu chamar essa função, ela vai retornar um valor. Esse valor que está sendo retornado aqui, eu estou armazenando nessa variável, ok? Então, ó, a função retorna um valor, o valor está sendo armazenado na variável. Então, entendam a chamada de uma função como correspondente, equivalente a um valor, ok? Uma atribuição não é isso? Uma variável do lado esquerdo, atribuição, um valor do lado direito, que é o valor que a variável vai receber. A chamada função também funciona dessa maneira. Você chamou uma função, você considera que ela vai retornar um valor. Esse valor que vai ser retornado está aqui e vai ser atribuído para essa variável. Vamos brincar com um pouquinho mais com essa ideia. Eu vou colocar o meu printf, ok? Vejam só. O meu printf da média ponderada com os pesos 2 e 3, ok? Eu tenho aqui um porcentagem LF. Esse porcentagem LF eu tenho que substituir por um valor do tipo double. Que valor do tipo double é esse? O valor vai ser retornado pela minha função média ponderada. Agora, eu poderia declarar uma variável para armazenar a média ponderada, como eu fiz com a média aritmética. Mas eu vou fazer um pouquinho diferente aqui. Eu vou simplesmente chamar aqui a minha função média ponderada, ok? E vou passar agora os valores para essa minha função. A nota 1, a nota 2, o peso 2 e o peso 3, ok? Então, repara, por que eu posso colocar a chamada função dentro do printf? Porque eu sei que essa chamada aqui, ó, ela vai me retornar um valor do tipo double, ok? Esse valor do tipo double vai ser substituído por esse porcentagem LF, ok? Tudo bem, pessoal? Vocês estão conseguindo acompanhar? Bom, a média ponderada com peso 3 e 7 é a mesma coisa, pessoal. Olha só. É a mesma coisa. Só vou mudar aqui os pesos 3 e 7. Perceberam por que eu criei uma única função, pessoal? Veja, eu estou chamando a função média ponderada, aqui eu passo o peso 2 e 3, e aqui eu passo o peso 3 e 7. Estou usando a mesma função. Vejam, eu informo uma entrada, ela faz um processamento e vai ter a minha saída. Então, eu posso definir o que é a minha entrada, ok? E eu vou obter a minha saída, que é do tipo double, ok? Vamos lá. Vamos, então, tentar rodar esse programa.
compilei, passou, deu ok. Vamos lá. Antes de mais nada, deixa eu fechar aqui. Pessoal, 20 alunos não dá, né? Vamos colocar aqui 3 alunos, tá? Para a gente conseguir rodar esse programa até o fim. Então, vamos compilar. Então, entre com as notas do aluno. Então, vou entrar aqui, por exemplo, o aluno tirou 7 e 8,5, certo? Então, ele falou, ó, a média aritmética, essa aqui, a média ponderada, essa aqui, ok? Entre com as notas do aluno. Aí, por exemplo, 8 e 9. Média aritmética, 8,5. A média ponderada, com peso 2,3, 8,6. E com peso 3,7, 8,7. Entre com as notas do aluno. Por exemplo, 5 e 6. Pronto, acabou agora. Então, ele mostrou a média aritmética. Ok? Pessoal, dúvidas aqui nesse exercício? Vamos lá. Ok. Certo. Vamos para o exercício seguinte. É o último exercício da aula 7. Ok. Pessoal, se vocês não estiverem entendendo, levanta o braço aí, tá? Pergunta. Aproveita o momento aí para tirar dúvidas, tá? Lembro vocês que isso aqui também é bem interessante, tá, pessoal? O mercado está carente de profissionais que programem em C e C++. Não é muito comum você encontrar, assim, empresas procurando programador em C, C++, mas tem. E quando aparece, são ofertas com bons salários, tá, pessoal? Pessoal que gosta aí, gostar de C. Bom, e quem quiser também pode partir para o C# também, né? C# hoje também tem uma grande parcela de mercado aí. E é muito parecido com C, tá? Vamos lá, vamos continuar. O que é esse nosso terceiro exercício da aula 7? Pessoal, é basicamente o seguinte, olha só. O programa vai solicitar ao usuário o ano de nascimento e o ano atual. Depois da leitura, ele vai acionar um subprograma, apresenta idade, que vai apresentar a idade dele em anos. Por fim, ele vai acionar outro subprograma que vai mostrar qual a classificação de acordo com os seguintes parâmetros, tá? Então, olha só, até 12 anos é criança, de 13 a 17 é adolescente, reparem, são faixas de valores. Pessoal, para essa aula eu mudei um pouquinho a solução aqui, tá? Por quê? Porque para ficar melhor, eu não gostei desse apresenta idade aqui da maneira como ele colocou, tá? E a maneira como eu tinha colocado a solução, tá? Vou comentar isso com vocês. Vamos lá. A primeira coisa a gente vai calcular, vai criar aqui uma função, não é essa apresenta idade, tá? Eu vou criar uma função para calcular a idade e retornar ao chamador. Então, a minha função calcula idade, ela vai ter a seguinte assinatura. Acompanhem comigo. Olha só, a minha função calcula idade, ela recebe como entrada o ano de nascimento, o ano atual e retorna aqui, tá? A idade da pessoa, ok? Como é que eu faço esse cálculo? Eu faço assim, olha só. A idade vai ser dada pela diferença do ano atual com o ano de nascimento. Calculada a idade, eu posso dar um return idade, tá? O que o programa estava pedindo, tá? Com essa função apresenta idade, seria uma coisa do tipo, a gente calcular a idade dentro da função. Então, printf aqui, mostrando a idade e retornar a idade. Pessoal, eu particularmente não gosto dessa abordagem. Por quê? Vocês vão ver. Eu estou usando a função para fazer só isso aqui, calcular a idade, ok? E aí, lá de fora, lá na função main, eu vou pegar essa idade e vou dar um printf nela, ok? Mas isso fora da minha função, tá? Por quê? Porque eu não quero que o meu código fique ali dando printf ali do meu console, tá? Eu só quero que ele execute para dar a funcionalidade, ok?
É uma boa prática isso aí. Vamos lá. Vamos construir agora uma outra função que essa sim, ela vai mostrar a classificação por idade. Como ela vai mostrar e não vai retornar nada, ela vai ser uma função do tipo void. E aí eu vou chamar essa função de obter classificação. E para obter a classificação, eu preciso passar para essa minha função a idade. Como é que eu vou fazer a classificação? Vamos lá. Primeira coisa, eu vou declarar uma variável classificação. Da mesma maneira como eu fiz com aquele primeiro programa da nossa aula 7, lembram? Então, uma variável do tipo texto para guardar a classificação. E aí, vem as regras que eu vou colocar aqui nos comentários. Olha só, se idade até 12 anos é criança, se idade está entre 13 e 17 é um adolescente, e 18 e 25 é jovem, se está entre 25 e 59 é adulto, acima disso, ok? É idoso, tá? Pessoal, é parecida a solução com o primeiro exercício. O que a gente vai fazer? Olha, a mesma coisa. Se a idade até 12 anos, vamos começar com if. If, se a idade for menor ou igual a 12 anos, eu vou guardar na variável classificação o texto criança, ok? Aí vem o encadeamento. Caso contrário, ó, else if, se a idade for menor ou igual a 17, pessoal, olha só, eu poderia até colocar aqui, se a idade for maior ou igual a 13, e, ao mesmo tempo, menor ou igual a 17, mas repara, se essa condição aqui, ela for falsa, a minha idade, eu sei que ela já é maior do que 12, ok? Então, essa condição aqui, ela é verdadeira. Eu não preciso dela, tá? Eu poderia só colocar isso aqui, tá bom? Então, vou seguir. Agora, com essa classificação aqui, ó, até 17, a minha classificação é adolescente. Aí eu continuo. Vamos lá. Para a próxima. Se a idade está entre 18 e 25, ele é jovem. Reparem que eu não preciso colocar o 18 aqui, tá? Mesma coisa aqui, ó. Se essa condição for falsa, eu sei que a idade já é maior do que 17. Aí eu só preciso verificar se ela é menor ou igual a 25. Certo? E vamos continuar aqui. Se tiver entre 25 e 59, ele é adulto. E acima disso, acima de 60, eu preciso colocar a condição? Não, não preciso, porque eu sei que se cair desse else aqui, ó, ele está acima de 60. Tá joia? Então, essa condição, ela está implícita aqui no meu programa, no meu algoritmo, ok? Então, ele guarda a classificação de idoso. Pessoal, alguma pergunta, alguma dúvida disso aqui? Vou dar uma dica para vocês, tá? Segundo exercício do trabalho final, é exatamente isso que vocês vão fazer, tá? Como é que vocês vão verificar se o número lá, ele é igual a algum daqueles números primos que eu coloquei? Ora, você pergunta, ó, se o número é divisível por 2 e é diferente de 2, então ele não é primo. Caso contrário, else if, se o número for divisível por 3 e for diferente de 3, né? Não é primo. E aí vai. Vocês entenderam? O que vocês vão fazer no exercício 2 é exatamente isso aqui. A intenção do exercício 2, trabalho final, é que vocês escrevam uma estrutura desse tipo. If com else if e vários else if. Ok? Só para ficar claro aqui. Vamos lá. Feito isso, pessoal, passou pelo if, mostra então a classificação. Você fez diferente, Michael? Como é que você fez aqui? Se quiser abrir o áudio, pode falar.
Eu fui diferente, professor. Eu não usei função. Não, no trabalho final. Então, no trabalho final, eu não usei a Nem deve função. usar, tá, Michael? Nem deve usar. A intenção do trabalho é que ele seja feito de forma progressiva, ok? Segundo o exercício, eu só estou querendo que você use essa estrutura de if aqui, lá no seu main, ok? Não é para usar função. Função é só no quarto exercício, ok? Ok. Então, você vai ver, primeiro exercício, ele é bem simples. Pede valores para variável, calcula uma expressão, mostra o resultado na tela. O segundo já trabalha com um if. Então, eu quero que vocês construam uma estrutura desse tipo, que é importante vocês saberem construir, né? O terceiro é o de matriz, não é isso? Então, o terceiro eu já quero que vocês consigam manipular uma estrutura de tipo matriz. E no quarto exercício é o que eu quero que vocês construam uma função, ok? Mas é só o quarto exercício que precisa de função, tá? Vamos lá, vamos seguir então. O que eu vou fazer agora na minha função main? Acompanhe comigo. Eu vou, primeiro, solicitar o ano de nascimento, depois, solicitar o ano atual, ok? E depois eu vou, digamos assim, fazer essa classificação. Fazer a classificação, ok? Como é que eu solicito o ano de nascimento? Assim, vamos lá. Não vou ficar escrevendo código aqui não, tá, pessoal? Vou aproveitar o código que eu já tenho aqui e eu só vou comentar. Olha só, eu declaro uma variável do tipo, do tipo inteiro para guardar o ano de nascimento e eu dou um scanf porcentagem de, ou seja, int, para guardar um valor aqui, ok? Como é que eu peço o ano atual? Parecido. Declaro uma variável para guardar o ano atual, ok? E o scanf para pedir um valor. Tiago perguntou, não tem uma função para pegar o ano da hora do sistema? Tiago, teria que dar uma pesquisada lá na biblioteca do C ou no Google, assim, de imediato eu não sei te responder. Será que você pode mandar uma mensagem depois para me lembrar disso aí? E eu te respondo essa pergunta, tá bom? Tá? Mas, repara, eu estou pedindo o ano atual porque o programa pede o ano atual, certo? Então, ele está pedindo para ele o ano atual. Seria um melhoramento, realmente. Eu vou colocar depois um comentário lá na nossa solução, dizendo como é que vocês podem buscar o ano atual, ok? Vou pesquisar e eu mando para vocês depois, certo? Como é que eu faço a classificação? Olha que legal agora, pessoal. Eu posso chamar a função calcula idade passando o quê? O ano de nascimento e o ano atual. Vejam, se eu chamo calcula idade passando dois dados, o ano de nascimento e o ano atual, ele vai me calcular a idade, vai retornar um valor do tipo int, ok? Então, vou declarar aqui uma variável, olha só, uma variável int idade para guardar o valor que essa função vai me retornar, ok? E aí, eu uso aqui um printf para dizer a pessoa tem tantos anos, tá? E, finalmente, ó, olha só, agora eu chamo essa função obtém a classificação, passando a idade. Tá? Então, chamo a função obtém classificação e eu passo a idade para ela, tá? Pessoal, o que eu mudei na solução do exercício aqui? Esse printf aqui que vocês estão vendo antes, ele estava dentro da função idade. Eu achei que o exemplo ficaria muito melhor se eu deixasse ele fora da função. Por quê? Porque aqui eu estou mostrando para vocês que eu só fui na função para pegar um valor e eu armazenei nessa variável. Ora, se eu tenho esse valor, eu posso fazer o que eu quiser com ele. Eu posso, inclusive, usar ele no printf, ok? Então, eu não quis deixar isso aqui porque, por exemplo, você chama a função e você não está interessado em mostrar esse valor e a função dá um printf ali, né? Não é legal, tá bom? Não é uma boa prática. Então, eu deixei isso aqui, tá? Vamos rodar o programa? Vamos lá. A gente clica aqui, compilou direitinho, executar. Entre com o ano de nascimento. Por exemplo,
Vou entrar com o meu ano de nascimento, 1977. O ano atual, estamos em 2020. Então, vamos lá. A pessoa tem 43 anos de idade. É um adulto, ok? Vamos entrar aqui, por exemplo... Vou entrar aqui, por exemplo, o ano de nascimento. Um dos meus filhos nasceu em 2011, ok? Estamos em 2020. Ele tem 9 anos de idade, é uma criança, ok? Então, vocês podem executar depois esse programa aqui, tá? O interessante das funções, pessoal, como vocês podem ver, é que, vejam, se eu tiver as minhas funções prontas, olha o que virou meu programa. Vejam, eu tenho aqui, ó, pedir os valores, olha só, eu tenho uma função que calcula a idade e tenho uma função que faz a classificação para mim. Repara como é que enxugou a minha função main, né? A minha função main ficou pequenininha. Vocês vão ver isso aí, mais assim, de uma forma gritante, lá na solução dos exercícios da aula 8, que aí eu uso e abuso das funções, justamente para mostrar para vocês o tanto que é interessante esse recurso de funções. Com as funções, vocês conseguem, assim, criar pequenos pedaços de código no seu programa e utilizar esse pedaço de código várias vezes. Vocês viram no exemplo anterior que a gente chamou 2 vezes aquela função para calcular a média ponderada, né? Só passamos valores diferentes, ok? Pessoal, alguma dúvida aqui nesse exercício da aula 7? Podemos seguir para a aula 8? Vamos lá. Perfeito. Então, vamos lá. A gente já está com o horário já avançado. Vamos seguir para a aula 8. Vamos ver até onde a gente consegue chegar. Aula 8. Primeiro exercício. Esse é muito legal, esse exercício. É muito interessante. Vejam o que ele pede. Implemente um programa em C para armazenar 10 números. Mostre o menor deles, em qual posição o menor elemento foi encontrado. Eu poderia escrever esse programa aqui na função main, mas não, quero trabalhar funções, ok? Essa solução, colocada toda aqui na função main, provavelmente vocês conseguem construir. Mas eu quero mostrar a vocês como é que eu faria isso usando funções, para vocês verem como é que fica a função main também. Eu vou construir 2 funções aqui. Olha só. Eu vou construir uma função que vai solicitar 10 valores e guardar esses valores no vetor. Eu também vou construir uma função que vai retornar qual é o menor valor do vetor. E vou construir também uma função que vai retornar a posição do menor valor do vetor. E aí vocês vão ver o que vai virar a nossa função main. Bem legal. Então, uma função para solicitar 10 valores e guardar no vetor. Pessoal, essa função, ela é o seguinte, ela não vai retornar nada. Então, essa função tem o tipo void, ok? E eu vou passar para ela um vetor, ok? O interessante desse vetor, quando você passa um vetor para uma função, tá? Você pode dar scanf e guardar valores aqui nesse vetor, tá? E é isso que eu vou aproveitar aqui nessa minha função. Então, vamos lá. Como é que eu leio valores para um vetor? Ora, se o meu vetor não tem 10 elementos, então eu vou escrever aqui um for que vai executar durante 10 vezes para fazer a leitura de valores para as posições do meu vetor. Meu vetor armazena 10 elementos. Vou usar um for para ler um valor para cada uma dessas 10 posições do meu vetor. Como é que eu faço isso? Bom, lá da aula de vetores, vocês se lembram, né? Entre com o valor para a posição e aqui um scanf, aonde eu passo o quê? O meu vetor e a posição i, aonde i é a minha variável do loop, ok? Com esse código, eu estou lendo 10 valores e armazenando esses valores no meu vetor, ok? Essa é a nossa primeira função, que vai ler, solicitar 10 valores e guardar no vetor. Vamos lá. Como é que eu faço agora para calcular o menor valor do meu vetor? Ora, vamos lá.
essa minha função ela vai retornar um valor. Então, ela tem o tipo double. E ela vai receber o meu vetor. Então, essa minha função recebe um vetor de 10 elementos e retorna um valor do tipo double. Como é que eu calculo agora o menor elemento do vetor? Assim, pessoal, eu primeiro declaro uma variável para dizer que o menor valor é aquele que está armazenado na primeira posição do meu vetor, que é a posição 0. E agora eu vou construir um loop, um for, para varrer as outras posições, da posição 1 até a posição 9, ok? Até a posição menor do que 10, para verificar se o elemento que está nessa posição, ele é menor do que o meu menor valor. Ou seja, eu vou construir um if, assim, dentro da minha repetição. Se o meu menor valor, ele for maior do que o valor que está armazenado lá na posição i do meu vetor, então o que eu vou fazer? Eu vou guardar no meu menor valor o valor que está naquela posição i, ok? Código de vetores. A gente viu isso lá na nossa disciplina de algoritmos e estamos também vendo novamente aqui nessa disciplina. Vamos lá. Finalmente, depois que ele passou por essa repetição, eu sei que a minha variável menor valor está guardando o menor valor do meu vetor. O que eu faço? Eu dou um return para a minha função, então, retornar esse menor valor. Ok? Vamos agora para a função seguinte. A função seguinte, ela vai retornar a posição do menor valor. Pessoal, a ideia é muito parecida, tá? Olha só, essa minha função também vai retornar um valor, só que esse valor é do tipo int, porque é a posição onde está o menor valor, ok? Essa posição, valor do tipo int. E aí eu passo também para ela o meu vetor, tá? Eu começo o meu algoritmo dizendo assim, ó, a posição onde está o menor valor é a posição 0. E aí, eu vou fazer o seguinte, eu vou varrer as outras posições do meu vetor. Mas o que eu tenho que fazer quando eu estiver olhando para uma dada posição? Eu vou olhar o seguinte, olha só, se o valor que está lá naquela posição do menor valor, ok? For maior do que o valor que está lá na posição i, então eu vou trocar. Eu vou guardar lá na minha posição do menor valor, eu vou guardar essa posição i, ok? Pessoal, executem esse programa passo a passo depois, tá? Para entender bem esses valores aqui. Mas a ideia é, olha só, a posição do menor valor é a posição 0. Então ele começa perguntando aqui, ó, quando i é 1. O elemento que está na posição 0 é maior do que o elemento que está na posição 1? Se for, ele vai guardar aqui, na posição do menor valor, a posição 1, ok? Então, repara que essa minha variável eu estou usando aqui, tá joia? Repara que aqui eu usava o menor valor para comparar. Aqui, eu não uso o menor valor, tá? Eu indexo pela posição do menor valor, tá bom? Porque eu estou interessado nessa posição, tá? Finalmente, depois que eu sair da minha repetição, eu tenho o menor valor, eu posso retornar ela aqui, tá? Vejam agora como é que fica o meu programa, a minha função main. Vou fazer o seguinte, olha só, eu tenho que fazer duas coisas. Solicita 10 valores e guarda no vetor. Como é que eu faço isso? Primeiro, eu tenho que declarar o meu vetor, né? Então, o meu vetor tem o tipo double, armazena 10 elementos. E aí, para poder solicitar esses 10 valores, olha só, tem uma função que chama solicita valores, onde eu passo um vetor. Ok, ó, olha só encaixa aqui. Chama a função solicita valores, passando o meu vetor. E essa minha função vai pedir os 10 valores para esse meu vetor. Ok. E agora, como é que eu mostro o menor valor? Assim, ó. O menor valor está
Aí eu faço a chamada, a função menor, passando o vetor. A função menor, passando o vetor. E ela vai me retornar um valor do tipo double. Esse valor do tipo double, ele vai imprimir no lugar desse LF. Ok? E a posição do menor valor? A mesma coisa. Escrevo um printf, ok? Com porcentagem D. E o porcentagem D vai ser substituído pelo valor que vai ser retornado quando eu chamar a função posiciona menor, passando o vetor. Vejam, posiciona menor, espera um vetor. O vetor eu estou passando aqui. E ela retorna um valor do tipo int. Esse valor do tipo int corresponde a essa porcentagem D. Ok? Viram o tamanho que ficou essa função main? Olha isso. E ela está fazendo muita coisa, né? Solicita 10 valores para o vetor. Calcula o menor valor do vetor, calcula a menor posição. Vamos rodar isso aqui. Vamos entrar com diversos valores aqui, ó. Vamos entrar, por exemplo, aqui... Vou entrar valores aleatórios, tá, pessoal? De 9 a 0. 9, 8, 7, 5, 5, 4. Vou entrar aqui 88. Outros valores aqui meio soltos, tá? Vamos lá. Qual é o menor valor? O menor valor é 4. Em que posição está o menor valor? Está na posição 5. Ok? Então, nosso programa está funcionando. Perceberam como é que a função simplificou o nosso programa? Como é que deixou mais claro a nossa função main? E como é que a gente separou em pedacinhos menores as partes do nosso programa? Essa é a ideia de funções. Pessoal, alguma pergunta, alguma dúvida nesse exercício? Tiago, o main sempre vem no final? Tiago, geralmente sim, tá? Porque o programa, ele lê da seguinte maneira, tá? Ele lê de cima para baixo. Então, se eu coloco o main aqui, olha só, eu for compilar, o que ele vai falar? Ó, ele está falando, eu não sei quem solicita valores, mas você pode fazer um truque, tá? Você em C, vamos ver se isso aqui funciona, em C++ funciona. Você pode colocar aqui em cima o cabeçalho da função, tá? E aí, ó, quando você compila, ó, ele já achou solicita valores. Então, você pode colocar aqui, ó, o cabeçalho de cada uma dessas funções. O que é o cabeçalho? É só isso aqui, ó, é a função sem corpo, tá? Só para o programa saber que tem essas funções aqui no meu programa, tá? Então, olha só. E aí, quando ele chegar aqui no main, ó, ele vai achar as funções. Tá vendo? Ele achou. Agora, se eu colocar aqui, por exemplo, essa função solicita valores 2, vamos ver se ele vai dar um erro. Olha, já deu um erro. Ele falou, ó, undefined reference to solicita valores. Então, ele não encontrou a implementação dessa função solicita valores, ok? Então, ele tem que bater. Então, você pode usar esse recurso. Você coloca aqui o que a gente chama de cabeçalho, tá? Para você poder declarar a função depois. Uma outra forma usual, tá? É você, por exemplo, se você estiver trabalhando com um programa extenso, você coloca as funções no arquivo .c e você coloca esses cabeçalhos aqui num arquivo que você vai ser um arquivo .h, que chama arquivo de headers, só dos cabeçalhos, tá? E aí você, geralmente, você dá include naquele arquivo .h, onde vai ter só isso aqui, tá? É uma outra maneira de organizar o código. Vamos ao Mike perguntou, quando eu coloco meu programa para depurar, ele fecha. Michael, vem cá, você criou um projeto? Arquivo, novo, projeto? Para depurar, você vai precisar disso aqui, ó. Projeto, console application, projeto C++, ok? Se você não colocar, se você colocar um projeto C, ele vai reclamar quando você for usar um for desse tipo aqui, ó. Você está declarando esse int aqui dentro, tá? Vamos lá. Fica mais organizado se ficar no final, então. Sim,
Sim, Thiago, são maneiras de você usar, tá? Então, assim, igual eu falei, você poderia até colocar isso aqui, deixa eu ver, esse meu projeto, eu poderia até criar aqui, por exemplo, um novo arquivo-fonte, uma nova unidade ao projeto, tá? Aí eu poderia até fazer isso aqui, tá, Thiago? Eu vou te mostrar uma coisa interessante aqui. Eu poderia, para ficar mais organizado, poderia mover isso aqui, ó, para um outro arquivo, tá? Poderia até fazer isso aqui, pega esses includes aqui, tá? E aí, por exemplo, eu chamo esse arquivo aqui de funções.cpp, tá bom? E aqui eu posso dar aqui, por exemplo, um include, aqui eu acho que é funções.cpp, assim, agora entre aspas duplas, tá? Olha só, aí você compila, opa, deixa eu ver aqui o que ele falou, múltiplas definições, sim, ele está... não é a maneira usual isso aqui, tá? Vamos lá. Deixa eu fazer uma outra coisa, tá? Funções.cpp. Deixa eu mostrar a forma usual, tá, de trabalhar com C. Vou mostrar para vocês. Vocês pegam e vocês criam um outro arquivo aqui, novo arquivo, tá? Vou colocar aqui só os cabeçalhos. Só os cabeçalhos da função. Vou fazer isso bem rápido, tá, pessoal? Só para a gente não perder muito tempo aqui, mas para vocês terem essa ideia, tá? E vou chamar esse arquivo agora de funções.h. Salvar esse arquivo como isso, header file, tá? Ó, funções.h. E aqui eu vou dar um include funções.h. Ok? E aqui do main, funções.h. Certo? O que o funções.h tem? O funções.h tem os cabeçalhos. A implementação disso aqui está no funções.cpp. Perceberam? Mas aqui no meu main, eu dei o include do funções.h. Funções.h tem só os cabeçalhos, ok? Mas, ó, reparem, eu compilo, ele funciona, ok? Então, essa é a maneira que você usa para organizar o seu programa em módulos. Exatamente, Thiago, é isso aí. Você vai quebrando em vários arquivos, em vários módulos. É dessa maneira, tá? Você escreve um arquivo CPP com as suas funções, tá joia? No funções.h você põe o cabeçalho das suas funções e você dá um import do seu arquivo.h. Ok? Pessoal, vamos em frente. Isso aqui é interessante, mas vamos lá. Vamos lá, pessoal. Vamos voltar para a nossa aula, que a gente tem 2 exercícios para a gente fechar. Mas isso aqui é extremamente importante, tá? Para quem for trabalhar profissionalmente aí com C, essa maneira que você trabalha, tá? Divide os programas. Vamos lá. Exercício 2. Implemente programa que vai ler a idade de 100 pessoas, apresentar a média das idades. O programa precisa identificar a pessoa mais nova e a posição onde ela foi encontrada no vetor. Gente, é muito parecido com o nosso programa anterior, tá? Então, eu vou praticamente colocar as funções aqui e comentar com vocês, tá? Então, vamos lá. Vejam só. Eu vou ter uma função solicita idades. Vejam, essa função é do tipo void. Só desculpa a barulheira aí. Não sei se vocês estão escutando aí, barulho de moto passando aqui. Infelizmente, aqui, uma hora dessa é uma barulheira, um absurdo. Vamos lá. Olha só, eu tenho aqui uma função solicita idades, ok? Ela recebe um vetor de int, ok? E ela tem o tipo void, não retorna nada. Veja, eu tenho um for
100 vezes para pedir os valores para esse vetor, ok? Idêntico o programa anterior, ok? Dúvidas aqui, pessoal? É a mesma coisa do programa anterior. Olha só, se a gente olhar aqui a função CPP, ó, solicita valores, é a mesma coisa. Porque mudou aqui a gente está pedindo valor de double, aqui a gente está pedindo valor de int. Ok? Vamos lá. A média das idades. Eu vou usar uma outra função para calcular a média das idades. Então, vejam só. A minha função média das idades, ela vai receber o vetor de idades, ok? E ela vai retornar um valor do tipo double. Como é que calcula a média? Eu declaro uma variável para guardar a soma das idades, ok? Aí eu vou varrer o meu vetor dizendo que a soma das idades vai ser o que está na soma mais o valor que está na posição i do meu vetor, ok? Ao fim dessa repetição, eu tenho a soma das idades e para obter a média, eu só divido a soma das idades por 100, ok? Eu tenho a média das idades. Qual é a menoridade, pessoal? A menoridade, eu vou usar uma outra função. Essa outra função, vou colocar aqui para vocês. Essa função também recebe o meu vetor de idades, ok? E vai retornar um valor do tipo int, que é a menoridade. Vamos lá. Antes de olhar para o vetor, eu digo que o menor elemento é aquele que está na posição 0 do meu vetor. Aí eu vou percorrer os outros elementos do meu vetor. E vou perguntar se aquele que eu chamei de menor valor for maior do que o valor que está na posição i do meu vetor, então o meu menor valor vai passar a armazenar aquele valor que está na posição i. Ok? Código de vetores, que vocês já conhecem também, tá? Ao fim dessa repetição, eu vou ter nessa variável menor o meu menor valor, eu só dou um return desse menor valor, certo? Com isso, eu tenho essas 3 funções. Tem mais uma função aqui. Eu quero saber qual é a posição da menoridade, parecido com o cálculo da menoridade. O que eu faço? A diferença aqui é que no meu if, vejam, comparem aqui. Eu tenho a posição do menor valor e no meu if, eu, em vez de estar olhando para o menor valor, ó, eu estou usando a posição para indexar o vetor. Então, eu estou olhando o valor que está na menor posição, na posição do menor valor, e comparando com o valor na posição i. Se isso aqui for verdadeiro, eu vou guardar nessa posição o valor de i, ok? Ou seja, é o algoritmo que vocês também já conhecem lá de vetores, lá da nossa disciplina de algoritmos, para determinar a posição do menor elemento do vetor, ok? Com essas funções, pessoal, vejam o que eu faço. Vejam como é que fica a nossa função main. A nossa função main, ela vai fazer isso aqui, ó. Eu vou solicitar 10 valores guardados no vetor e depois mostrar a média, a menoridade e a posição. Como é que eu solicito os 10 valores e guardo no vetor? Primeiro, eu declaro o meu vetor, 100 valores, ok? Solicito as idades, ok? Chamo a função que vai solicitar idades, eu passo o vetor e veja. Passo o vetor e ele vai dar um scanf, guardar um valor em cada posição do meu vetor. Ok. Aí eu vou usar as outras funções. Assim, ó. Olha só. Eu tenho um printf para mostrar a média de idades. No lugar desse porcentagem LF, ele vai mostrar o valor que vai ser retornado pela minha função média de idades quando eu chamar ela e passar o meu vetor. Agora, a pessoa mais nova, a idade dela, olha só, a pessoa mais nova tem porcentagem de anos. Esse porcentagem de vai ser substituído pelo valor que vai ser retornado pela função menoridade quando eu passar o meu vetor de idades. E
a posição em que está isso aqui. Pronto, parecido, ó. A posição da pessoa mais nova, porcentagem de, e aqui eu chamo a função que vai me retornar essa posição. Ok? Tiago perguntou, mesmo se a função lidar com várias variáveis, eu posso usar o return só para que eu quero como resultado? Ah, sim, Tiago, uma pergunta muito interessante a sua, tá? Você quer saber se você pode retornar mais de um valor? Pode, vou mostrar para vocês daqui a pouquinho, tá? Eu confesso que quando eu comecei a aprender C, eu não sabia que dava para retornar mais de um valor, mas eu vou mostrar para vocês como é que eu faço isso, tá? Vamos só fazer uma mudança aqui, tá? Eu vou mudar esse vetor para 5 elementos, tá? Vou sair mudando aqui o meu algoritmo para ele tratar um vetor de 5 elementos, para a gente conseguir rodar isso aqui, tá? 5, 5, 5, 5, daqui, 5 e 5. E eu já mostro isso aí para você, tá, Thiago? Vamos lá. Eu mudei o meu programa para ele tratar um vetor de 5 elementos, tá? Vamos rodar aqui. Primeiro, vamos salvar, né? Salvei. Compilamos. Executou. Então, vamos entrar aqui a idade. 20, 30, 40, 50, 60. A média de idades. Deu 2. Opa, tem coisa aqui. Tem coisa estranha. Por que deu 2? Vamos olhar. Mas a pessoa mais nova tem 20 anos? Correto. A posição da pessoa mais nova, posição 0. Vamos ver porque a média está errada. Eu já sei. A gente falou que o vetor tem 5 elementos e dividiu por 100. Não, tem que dividir pelo número, né, de elementos. Vamos rodar de novo. Agora vamos lá. Vamos trocar isso aqui. 30, 40, 50. Vou deixar o 20 aqui. 60. Olha só, a média das idades é 40. É o valor médio, né? A mais nova tem 20 anos. Ok, está na posição 3. Perfeito, agora está funcionando. Tiago, vamos à pergunta do Tiago. Tiago, para isso eu teria que falar de um outro tipo de dados em C, tá? Que é o tipo struct, que, digamos assim, esse pessoal que já trabalha com programação orientada a objeto é parecido com a nossa classe, tá? Mas eu vou mostrar aqui para vocês, tá? Você pode declarar uma variável do tipo struct, assim, ó, struct registro, tá? Então, uma struct você pode declarar, por exemplo, int id, tá? E aqui, por exemplo, char nome, 50 elementos, tá? Então, uma struct é uma variável que tem várias ali dentro, tá? Então, aí aqui no meu programa, eu vou só comentar isso aqui, vou comentar isso aqui para a gente trabalhar esse exemplo aqui que o Thiago perguntou. A gente não fala de struct no nosso curso, mas é uma coisa bem interessante, tá? Você pode declarar uma variável assim, ó, struct registro, tá? Geralmente a gente usa aqui no maiúsculo, tá? Registro é R1, tá? R1 é uma variável do tipo struct. Deixa eu ver aqui. Compilar, tá certo, isso mesmo. Aí você pode escrever aqui, R1.id recebe 10, tá joia? R1. Opa, strcopy, né? R1.nome, posso guardar aqui, Luiz, tá joia? Então, uma variável do tipo struct é uma variável que eu posso armazenar mais de um dado, tá? Então, ó, printf, e aqui eu posso mostrar aqui o id, 2 pontos, porcentagem d, tá? E o nome, 2 pontos, porcentagem s. E aqui ele vai mostrar, então, r1.id e r1.nome. Tá? Então, ó, quando você roda isso aqui, strcopy, r1.nome, assim, include
string.h, tá? Para isso aqui funcionar. Então, veja só. Compilou, executou. ID 10, nome Luiz, tá? Então, o struct é um tipo, tá? É diferente. Você viu que o vetor é uma variável composta homogênea, ou seja, ele guarda vários valores, mas todos os valores têm o mesmo tipo. O struct é uma variável composta, digamos assim, não homogênea, porque você pode ter várias variáveis de diferentes tipos, tá? E aqui você poderia ter uma função assim, ó, struct registro retorna registro, ok? E aqui eu poderia ter isso aqui, ó. Return R1. Exato, Eric. Vou mostrar um negócio interessante para você. É um objeto, tá? É um objeto isso aqui, tá? Tem só uma diferença sutil. É porque um objeto, no caso uma class, ela tem métodos também, tá? Então, registro meu registro, aí eu vou chamar a função retorna registro, tá joia? E você vai ver aqui que vai funcionar, olha só. Então, olha só, retorna registro, está retornando uma struct. Essa struct tem dois dados, né? Um ID e um nome, certo? Então, assim, eu estou setando dados da minha struct, retornando ela, e aqui eu pego ela e mostro ela. Então, olha só. Tá? Então, ID 10, nome Luiz. Tá joia? Então, repara, essa minha variável aqui, ela tem dois valores dentro. Agora vem o pulo do gato, Eric. Olha só, você lembra um objeto? Mais do que isso. Escreve class aqui, ó. Class, deixa eu ver se isso aqui vai funcionar. Tá? Eu acho que aí, quando você escreve class, você pode colocar só assim. Tá? Bom, vamos ver, só ver que descompila. Tá, não, registro tá como private, não. Aí já entra os conceitos de orientação a objeto, pessoal, aí eu não quero entrar muito nisso não, tá? Então, só para mostrar a vocês, é parecido com o conceito de classes, que vocês vão ver na disciplina de orientação a objetos, tá joia? Aqui você tem várias variáveis, tá? Aqui no seu, do seu struct. Então, você consegue retornar vários dados, ok? Respondido aí, Thiago? Certo. Gente, vamos lá. Nosso horário já está bem avançado. Vou passar rapidinho aqui. Na verdade, eu não vou nem mostrar o código. Vou mostrar o código para vocês sim. Vamos lá. Rapidinho, tá? Aula 8, atividade 3. Vamos fazer rapidinho aqui, tá? Vou passar um pouco rápido esse último exercício, tá? Veja o que ele pede. É um programa em C para gerar uma quantidade X de números aleatórios. Tá? A quantidade X vai ser informada pelo usuário. Ao final, ele tem que mostrar uma lista numerada e os números gerados, que vão variar entre 0 e 80. Então, vamos lá. Primeira coisa, esses são os includes que tem no nosso programa. Tá? Eu vou criar uma função que vai se chamar gera valores, tá joia? O que ela vai receber? Ela vai receber um vetor de 100 elementos, ok? Mas eu vou passar aqui o número de valores que eu quero preencher nesse meu vetor, ok? E aí, ó, repara que eu vou ter um for que vai de 0 até esse número de valores. É a quantidade de elementos que eu estou setando nesse meu vetor, ok? Para gerar o valor aleatório, igual vocês viram na corrida de cavalo, a gente chama sRange time 0, então pega a hora atual, inicializa o gerador de números aleatórios, e eu estou guardando aqui na posição i do meu vetor um valor que está entre 0 e 80. Como é que eu faço isso? Eu uso a operação de módulo 81. Então, eu vou ter um valor aqui que vai ser dividido por 81 e eu vou ter, então, né, esse range módulo 81 vai ser um valor entre 0 e 80, ok? Bom,
Com isso, eu preenchi o meu vetor com valores aleatórios, ok? Vou construir agora uma função para mostrar esses valores aleatórios. O que eu faço? Essa função também tem o tipo void, porque eu não vou retornar nada, tá? Mas eu vou passar para ela o meu vetor e o número de valores que vão ser impressos, ok? O meu for, ele vai até esse número de valores que eu estou passando aqui. Ele não vai até 100, vai até o número de valores, ok? E aqui eu só vou dar um printf. E eu vou mostrar a posição i, ok? E o valor que está armazenado na posição i do meu vetor, certo? Bom, e aí, na minha função main, o que eu vou fazer? Primeiro, eu vou solicitar a quantidade de valores aleatórios, certo? Como é que eu faço isso? Assim, eu declaro uma variável do tipo int e dou um scanf para armazenar um valor nela, ok? Máximo de 100. Por que eu coloquei máximo de 100? Porque o meu vetor, aonde vão ser gerados esses valores aleatórios, ele tem 100 posições, ok? Esse vetor que eu vou declarar aqui embaixo, ok? Eu tenho o número de valores que vão ser gerados, eu tenho o meu vetor, então agora eu chamo a função gera valores. Eu passo o vetor e passo o número de valores. Então ele vai carregar essa quantidade de valores aqui no meu vetor. Legal. Gerei os valores, então agora eu chamo a função mostra valores para mostrar os valores que foram gerados. Olha que legal, pessoal. Como é que as funções são interessantes, né? Olha só, eu chamo a função gera valores, ele vai percorrer o meu vetor aqui, colocando valores aleatórios. Eu chamo a função mostra valores e ele vai mostrar os valores que estão no meu vetor. Pensem, por exemplo, você está trabalhando num programa de matrizes que você tem que mostrar uma matriz A, você tem uma matriz A, você tem uma matriz B, você quer mostrar a matriz A, depois quer mostrar a matriz B, quer mostrar a soma de A mais B, entendeu? Você pode criar uma função mostra matriz, que você passa a matriz, né? E ela imprime a matriz. Então, você só precisa escrever esse código uma vez. O código que vai mostrar na tela a matriz, certo? Vamos compilar aqui. E se a gente for rodar aqui, ó, repara. Entre com o número de valores aleatórios. Vou entrar um número, por exemplo, de 8. Ok? Olha lá, ele mostrou. Olha aqui os valores gerados. 8 valores aleatórios. Vou rodar aqui de novo, vou colocar 20. Olha só, gerou 20 valores aleatórios, entre 0 e 80. Olha que legal. É isso, então. Pessoal, alguma dúvida nesse exercício aqui? Esse exercício aqui foi o último exercício da nossa aula 8. A gente avançou um pouco aí no nosso horário e tudo, mas o importante é que a gente conseguiu mostrar, né, a solução dos exercícios aí da aula 7 e 8. Pessoal, vocês têm alguma dúvida que vocês gostariam de tirar a respeito da programação em C, a respeito do trabalho? Vocês podem abrir o microfone aí. Né? Tudo ok? Michael, pode perguntar, Michael. Qual a sua dúvida? Professor, tenho uma dúvida. Sim. Eu quero fazer um programa que armazene 20 números. Certo. E mostre esses 20 números aleatoriamente e depois separe esses números em 4 times. Como tem algum comando, alguma função que me ajude a fazer isso? Michael, você vai precisar de uma coisa assim. Você vai declarar um vetor com 20 elementos. Certo? Aí você vai fazer um código parecido com esse aqui. Um for de 0 até 20, onde você vai guardar um valor aleatório em cada posição do seu vetor. Certo? Agora eu teria que entender como é que seria essa divisão aí, né? Que você colocou aí, divisão em 4 partes. Não sei, se você, por exemplo, quer considerar que cada parte, a primeira parte, são os valores que estão na posição de 0 a 4, a segunda parte,
os valores estão na posição de 5 a 9, você poderia dividir dessa maneira, tá? Teria que entender um pouco a lógica do seu programa, né, do que você está querendo fazer. Tá, a lógica é tipo assim, porque aqui no meu bairro a gente faz um campeonato de mês em mês. Certo. Aí nós tem, para fazer o time, para nós fazer o time, a gente sorteia o time. Aí eu queria fazer Certo. um programa que sorteasse o time para mim, só que Ah, usasse ok. os números, entendeu? Aí Entendi, entendi. são 20 pessoas, aí tem que dividir as 20 pessoas em 4 Sim, times. sim. Legal. O que você poderia fazer? Você poderia fazer uma coisa dessa aqui. Você tem um vetor, tá? Deixa eu pegar aqui. Então, você poderia pegar aqui um vetor de 20 elementos, ok? Você poderia escrever um código desse aqui, ó. Por exemplo, de 1 a 20, tá joia? E aí você guardaria um valor nesse vetor. Mas se bem que não seria isso, ô Michael. Você quer sortear, é isso? Você quer fazer um sorteio de 20 elementos, você quer meio que Sim, embaralhar. sim, meio que Ah, embaralhar. tá. Então seria isso aqui, ó. Você faria aqui, ó. Você está guardando a posição I, um valor I, tá joia? Então você estaria guardando aqui I mais 1. E você poderia fazer um algoritmo para embaralhar. Então você poderia fazer, por exemplo, uma coisa assim, ó. Eu vou dar uma ideia de o que seria um algoritmo para embaralhar. Você poderia, por exemplo, tá? Fazer isso aqui 100 vezes para embaralhar. Tá? Olha só que legal esse algoritmo. Chama o sRand para iniciar o gerador de números aleatórios, tá joia? Ó, int, posição 1. O que vai ser a posição 1? A posição 1, você vai fazer uma chamada de rand, tá joia? Você vai pegar uma das posições, ou seja, quando você dá um rand módulo 20, você vai ter um valor de 0 a 19, não é isso? Rand módulo 20. Isso aqui vai dar um valor de 0 a 19, certo? E aqui, ó, você declara uma posição 2. E aí, o que você faz? Você sorteou uma posição 1, uma posição 2, e aí você faz aqui uma variável aux. Variável aux. Variável aux vai guardar o valor que está lá no vetor, valores que está na posição 1, ok? Valores na posição 1, passa a guardar o que está na posição 2, tá? E o que está na posição 2 passa a guardar aux. Percebeu o que eu fiz? Eu sorteei duas posições, de 0 a 19, e eu troquei os valores dessas posições. Só que eu estou fazendo esse sorteio e troca, sei lá, 100 vezes. Com isso aqui, pode ter certeza, você vai embaralhar o seu vetor. E o seu vetor, que estava inicialmente carregado aí, com 0, 1, ele estava carregado com os valores 1, 2, né, até 20. Certo? Aí agora, ó, vamos mostrar o vetor. Como é que a gente mostra o vetor? A gente pega aqui, escreve um for, certo? E a gente dá aqui um printf, ó, porcentagem de valores na posição I. Tá? Seria basicamente isso aqui. Vamos ver se ele funciona. Eu estou escrevendo aqui, Vocês conseguiram acompanhar a ideia? Ó, declarei um vetor de 20 posições. Guardei nesse vetor os valores de 1 a 20. Certo? Aí, o que eu fiz? Eu fiz aqui um sorteio. Tá vendo? Olha só. Sorteei um valor de 0 a 19, ou seja, sorteei uma posição melhor, né? Eu sorteei aqui. Sorteei uma outra posição. Para quê? Para trocar os valores dessas duas posições. E eu fiz isso aqui 100 vezes.
olha só, esse nosso vetor guardável de 1 a 20, olha só o que ele vai estar guardando lá no final. Opa, apareceu tudo junto. É melhor a gente colocar um porcentagem de barra N para quebrar a linha, tá? Então, olha só como é que ficou agora o nosso vetor. Ó, tá vendo que ele bagunçou? Ó, 2, 6, 14, 9, 13 e tal. Então, ele bagunçou os elementos do vetor. Olha aí. Era isso que você queria, não queria? Sim, é basicamente isso. Isso. Aí você quer separar em 4, aí você pega grupos aqui, ó, de 5. Ó, 1, 2, 3, 4, 5. Aí pega 1, 2, 3, 4, 5 e aí vai. Ok? Ok. Essa aqui é a lógica. Tá? Depois é só você depois pegar esse vídeo e você assiste ele de novo e dá um pause, tá? Aí você pode, por exemplo, dar um print screen na sua tela e pega esse algoritmo aqui. Ok? Pessoal, mais alguma dúvida? Posso ajudar vocês em mais alguma coisa? Sobre o trabalho final, alguém quer perguntar alguma coisa? Bom, então eu vou encerrar por aqui a nossa webconferência. Eu queria agradecer aí a presença de cada um de vocês. Obrigado por estarem aqui nessa nossa webconferência. Obrigado por estarem participando, estarem interagindo, fazendo perguntas. E, principalmente, obrigado por estarem aqui até agora, né? Nessa nossa webconferência que foi bem extensa, né? Gente, obrigado pela presença de vocês aqui. Qualquer dúvida, me mandem mensagens, ok? Qualquer dúvida que vocês tiverem, curiosidades de programação, me mandem também, tá? Eu recomendei quem depois quiser ir mais a fundo no C, no C++, eu deixei a recomendação do livro lá do Björn Strostrup lá, que é o cara que criou o C++. Para mim, é um livro um pouco difícil de ler, mas é a melhor referência que tem, tá, nesse assunto. E é isso aí, pessoal. Obrigado pela presença de vocês e bom trabalho, né? Vocês já estão fazendo o trabalho final, bom trabalho. Qualquer dúvida, entre em contato, ok? Até a próxima.